Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje, como sempre, no início do mês, trago para vocês a nossa tabela comparativa com os fundos de infraestrutura. Hoje são os fundos de infraestrutura, né? E os FIPEs indexados ao CDI, tá? Então, enfim, aqui, né, nós temos, se eu não me engano, todos os fundos, né? Ou pelo menos os principais, né? Que estão listados, tá? O SNID 11 ele está em amarelo, porque até hoje, quando eu estou gravando, ele não divulgou o relatório, eu não vou ficar esperando para poder gravar, né? Então, o SNID 11 aqui, as informações que estão aqui, são as informações do mês passado, tá? Mas antes da gente começar aqui o nosso vídeo, né, para a gente poder analisar, fazer essa comparação, convido vocês a lerem aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço, começando fazendo um convite para vocês se tornarem membros aqui do canal, se vocês gostam do meu trabalho, se vocês acham que o meu trabalho é relevante, que ajuda vocês a tomarem decisões melhores, né, nos investimentos, que eu trago informações ali que agrega valor para vocês, as lives que eu faço aqui todos os domingos, né, as lives que eu faço com os gestores, considere se tornar membro do canal. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo que vocês vão receber. Nós temos duas modalidades, né? O membro apoiador e o membro VIP. O membro VIP, inclusive, faz parte do nosso grupo VIP do WhatsApp, onde a gente conversa bastante sobre ativos, estratégias, oportunidades de momento do mercado. Posto em tempo real minha carteira ali, as movimentações que eu faço. Você tem acesso a guia de investimentos aqui do canal, que tem mais de 50 ativos entre ações de dividendos, fundos imobiliários e fundos de infraestrutura, com o respectivo preço-teto de cada um. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Se vocês puderem ajudar, fica a minha gratidão. É a forma, de novo, como eu falei, que vocês têm de me ajudar, de ajudar o canal aqui a crescer. Convido vocês também a conhecerem o meu curso Desvendando os Fundos de Infraestrutura, um curso super completo para vocês aprenderem absolutamente tudo sobre fundos de infraestrutura. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vocês vão encontrar o link para vocês poderem ter mais informações a respeito o que vocês vão encontrar no curso, né? São mais de 20 aulas somente sobre fundos de infraestrutura, além de vídeos bônus que vocês vão ter sobre outra classe de ativos, material de apoio em PDF, planilhas para vocês colocarem em prática tudo que é ensinado. Os alunos vêm elogiando muito a didática que foi utilizada no curso, a linguagem também, uma linguagem super acessível. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E, por fim, não deixem de conhecer a consultoria da Ticker Wealth, uma das melhores wealth managements do Brasil. Se você quer uma consultoria de investimentos totalmente independente, livre de conflito de interesses e que pode agregar muito valor aos seus investimentos, considere-se ser nosso cliente, né? Tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá? Aqui embaixo vocês encontram alguns dos benefícios que nossos clientes possuem. São vários benefícios que nós conseguimos proporcionar para os nossos clientes, mas o mais importante é que, como eu falei antes, né? É uma consultoria totalmente livre de conflito de interesses e totalmente independente. A gente faz as recomendações daquilo que a gente realmente entende que é importante para você, de acordo com o seu objetivo, de acordo com o seu perfil. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do nosso serviço, tá certo? Feitos os avisos, vamos então para a nossa tabela comparativa aqui do mês. Aqui, né, são os relatórios que foram divulgados no mês de abril, mas tem por base ali o que aconteceu com os fundos no mês de março, né? Então, a gente tem uma novidade aqui, o BOD 11, né, que é o fundo novo da Bocane, indexado ao CDI. Então, ele já está fazendo parte aqui, né, da nossa tabela comparativa. Tá? No mês anterior já tinha sido acrescentado, mês anterior, mês enfim, recentemente tinha sido acrescentado também o Swing, né, e o VINF 11, e aí agora com o BOD 11, né, a gente está ali com os fundos, ou pelo menos, né, os fundos mais importantes listados indexados ao CDI, e aqui embaixo, né, nós temos o ASIM e o KNDI, que são dois FIPEs, tá? Então, se é a primeira vez que você chega aqui, né, tá vendo esse quadro, né, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência, espero que você goste, né, um aviso que eu sempre gosto de dar, né, para as pessoas que assistem aqui o vídeo, não tome essa tabela aqui como o único fator que vai decidir, né, aonde você vai investir, tá? Você pode utilizar isso aqui como um desempate, né? Se você, eu tô com dúvida em 2 fundos, em 3 fundos, aí pode utilizar aqui para desempatar. Mas antes disso, leia os relatórios, né? Ou então acompanhe todos os vídeos que eu trago para vocês aqui no canal. O meu canal é o único canal que tem a cobertura completa, né, de todos os fundos de infraestrutura e os principais FIPEs, né? Então, enfim, aqui você vai ter ali as atualizações mensais, né, dos fundos, o que está acontecendo, o que tem que ficar atento e tudo mais.
E aí, se porventura você, tô com dúvida em tal fundo, aí você pega essa tabela aqui para você poder tirar, para você fazer o seu desempate, né? Mas não utilize somente essa tabela aqui, porque muitas vezes o investidor pega e diz, deixa eu ver qual que está com maior deságio, qual que tem maior taxa equivalente, vou investir nesse. E às vezes o fundo tem um problema de crédito grave ali, enfim, está passando por algum problema, né? Ou o passado do fundo não é um passado muito bom, então só fica ligado nisso aí, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem o valor patrimonial, né? Então esse valor patrimonial aqui é o valor patrimonial mais atualizado, tá? Não é o que está informado no relatório. Isso aqui eu entro no site da CVM para poder pegar ali, para realmente entregar aqui um serviço de qualidade, né? Um vídeo de qualidade para vocês, então para vocês poderem ter aqui essa informação mais atualizada possível, tá? Aqui nós temos o preço no secundário, né? Hoje, né? Quando eu estou gravando, os fundos terminaram o pregão com esse valor aqui. Aqui nós temos ágio e deságio, então se o fundo está com algum ágio ou deságio, né, em relação ali ao valor patrimonial dele, o maior deságio aqui é o Ogin, né, com 20,67%, mais uma vez o Ogin aí não vai pagar amortização, né, não vai pagar ali rendimentos, né, e inclusive eu já tinha falado isso, né, se vocês pegarem para ver ali o vídeo, o último vídeo que eu fiz do Ogin, eu chamei a atenção para isso, inclusive a capa, né, do vídeo ali, né, falando que o fundo esse mês poderia não vir a pagar rendimentos por conta, enfim, essa questão de abertura de espera de crédito, o fundo estava se utilizando muito ali da reserva para poder estar fazendo isso, e eu já tinha alertado sobre essa situação e acabou que aconteceu isso, né, esse mês o fundo não pagou, então está com um deságio aqui muito grande hoje em relação ao valor patrimonial dele, tá? Depois nós temos JMBI, né, com menos 11,14, esses daqui são os dois maiores deságios, tá? Os fundos que estão negociando aqui com ágio, né, 2,67%, o CDI, o SNID, né, mas como eu falei, aí já é o relatório anterior, então não tem como a gente levar em consideração isso daqui, tá? O IFRE com 1,38%, o ASIM com 3,63%, a NDI com 3,91%, o BIM está praticamente ali no valor, né? Está com um valor ali, enfim, 0,18% de ágio, tá? Aqui nós temos o carrego, tendo por base o valor patrimonial, aqui já o carrego líquido, tá? Já descontando as taxas do fundo, aqui a taxa equivalente do fundo, tá? Também tendo por base ali, né, a taxa equivalente líquida, né, já descontando ali os deságios. No ASIM, vocês vão ver que eu coloquei aqui esse traço, porque o ASIM acabou de sair de uma emissão agora. Então, quando o fundo está com muito dinheiro em caixa, isso acaba trazendo distorções aqui para o fundo, nessa questão da taxa equivalente, no carrego e tudo mais. Então, até o fundo, pelo menos, alocar boa parte do capital, eu prefiro deixar assim para não trazer aqui distorções aqui para essa nossa análise comparativa, tá? Aqui nós temos a coluna com os ativos com rating AAA, né? Então, e aí um ponto que eu sempre falo, né? O fato que o ativo tem rating AAA ou tem a carteira somente com rating A, que está imune de ter problema, né? Então, fica ligado nisso daí. O exemplo clássico que a gente vê é o Ogin, né? A carteira do Ogin é toda que tem rating A, mas o Ogin já apresentou ali alguns problemas ao longo da sua história, né? Então fica ligado nisso daí. Claro, serve como um norte, né? Mas a gente não pode confiar cegamente nessas classificações, tá? Aqui nós temos então a coluna com rating AAA, a coluna com rating A, né? A coluna com rating B. Aqui nós temos os setores perenes, então nos setores perenes eu levo em consideração tanto a parte de energia quanto a parte de saneamento, tá? Aí a parte de energia, a parte de transmissão, distribuição e geração, tá? Os três subsetores ali a gente coloca aqui nos setores perenes, tá? A concentração, para a gente poder ver como é que está a diversificação do fundo, tem mais ou menos um norte, né? Se o fundo está muito concentrado, se não está, então a gente vê aqui que a maior, né, dos FII infras, né, é do JMBI, né, 45,65%, tá? Só que um ponto aqui que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: a gente tem que entender que a estratégia do fundo, né, e também quantas emissões o fundo já fez, né, o tamanho do patrimônio do fundo, então tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Aqui no JMBI, né, a Jive Mauá, ela tem uma característica de originar e estruturar os papéis, ou boa parte dos papéis que fazem parte
do fundo, então isso aí faz com que, querendo ou não, né, o fundo tenha uma maior concentração ali nele, tá? Mas, enfim, até agora, né, a Jive Maior vem fazendo um trabalho muito bom aqui no JMB, mas é um ponto que merece atenção, porque ele tem uma concentração mais elevada em alguns papéis ali, então fica atento a essa questão, né? Mas como eu falei, até agora a Jive Maior vem conseguindo entregar um resultado muito bom no JMBI, não apresentou nenhum problema de crédito, tá? Então, enfim, o fundo vem rodando ali de forma bem redonda, tá? Aqui nós temos o patrimônio líquido do fundo, né? O maior que nós temos aqui é o CDI 11, né? Inclusive é um dos maiores, né, da indústria de fundos de infraestrutura, chegando próximo de 3 bilhões, né, 2 bilhões e 800 milhões de reais, e aqui nós temos a coluna com a duration, né? Aqui nos fundos indexados ao CDI, a duration não tem tanta importância, né? Não é que não seja importante, mas não tem tanta importância quanto nos fundos indexados ao IPCA, tá? Então é um ponto ali que a gente tem que ficar atento, porque nos fundos indexados ao IPCA, né, quanto maior a duration, mais sensível o fundo fica à questão de oscilação na curva de juros, né? Aqui nos fundos indexados ao CDI, pelo fato de eles operarem, né, com DAP, né, trabalharem com RED, isso daí acaba anulando, né, em todo ou boa parte dessa oscilação da curva de juros. Mais uma vez lembrando que os dois aqui de baixo, ASIM e KNDI, são FIPEs, tá? Então eles são para investidores qualificados e eles têm algumas características diferentes dos FINFRAs. Então, por exemplo, a parte de concentração, vocês veem que ele é, por exemplo, o ASIM, como eu falei, coloquei aqui porque o fundo saiu de emissão agora, né? Mas o KNDI, né, você vê que a concentração dele aqui é praticamente 50%, né, nos 5 emissores, nos 5 maiores emissores, né? E aí, justamente por conta dessa peculiaridade que os FIPEs possuem por regra de enquadramento, né, e tudo mais diferente do que ocorre com os FINFRAs, tá? Antes da gente finalizar, um aviso também que eu sempre gosto de fazer, né? Muitas vezes o investidor pega aqui a taxa de carrego e vê assim, por exemplo, vou dar o exemplo aqui do CDI. O CDI está com uma taxa negativa de CDI menos 0,5%, lembrando que isso aqui já é taxa líquida, tá? Já está sendo descontado aqui as taxas do fundo. E lembrando que os fundos aqui também não têm incidência de imposto de renda, então isso aí também faz uma diferença significativa. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, por exemplo, o CDI 11, a Sparta faz, cara, uma gestão ali sensacional nos fundos da casa, e eles têm uma gestão com uma pegada mais ativa, né? A gente está fazendo giros, está, enfim, comprando, vendendo, e isso daí consegue gerar um alfa muito interessante para os fundos. E aí muitas vezes o investidor ele pega, poxa, o fundo está me entregando CDI menos 0,5%, né? Só que quando você pega para ver o que o fundo realmente está entregando de retorno, é maior do que isso daqui, justamente por conta desses giros que a gestora faz. Então, você tem que ficar ligado também como é que é a gestão que é empregada naquele fundo pela gestora, tá? Então é um ponto que tem que ficar em consideração. E, mais uma vez, chamou a atenção aqui, né, porque esses fundos aqui, quer dizer, os fundos de infraestrutura, né, os FIPEs, eles têm isenção de imposto de renda. Então, apesar de ser um retorno negativo aqui, mas quando você compara com outro ativo, né, que vai ter incidência de imposto de renda, esse carrego ele fica maior, justamente pelo fato aqui dos FINFRAs terem isenção de imposto de renda. Então é um ponto que tem que ser levado em consideração, que é o que a gente fala do Guarda-up, né? Então é um ponto que tem que ser levado em consideração isso daí, tá certo? Antes da gente finalizar, deixa eu só diminuir aqui o zoom, porque tem muita gente que gosta de tirar print para depois salvar, né, para poder fazer o estudo, enfim, tem ali o norte de onde investir, né, como eu falei, né, utilizar isso aqui como desempate. Então quem quiser tirar o print aí, tá a tabela aí, tá? Quem puder também tirar o print, né, compartilhar em outros grupos, né, WhatsApp, Telegram, eu agradeço, porque é a forma que tem de divulgar o meu trabalho, divulgar aqui no canal, para que mais pessoas possam conhecer meu trabalho, vir aqui para o canal. Então fica a minha gratidão, tá certo? Bom, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem gostado, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal, não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são postados aqui diariamente. Qualquer feedback que você tenha, elogio, crítica, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários, porque isso ajuda muito a melhorar a qualidade do canal. Muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui, desejo a todos bons investimentos e até a próxima.